the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war, misery and lack of consciousness, decay and sadness. Stop our envy and inversion, everybody living upside down, destroying our diversity, escaping from reality. Stop all the projection that turns brothers into enemies. Stop the dangerous people in power from killing the animals, oceans and flowers. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Change your direction and let's build a future of happiness. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Leave your inversion and let's build a future of happiness. Stop the destruction of the world. Olá, caros amigos do programa Stop a Destruição do Mundo. Na semana passada nós estávamos aqui batendo um papo, a respeito da inversão do ser humano, como o ser humano gosta de agredir, atacar ao próprio bem. E isso ele faz, evidentemente, de uma forma semi-consciente, porque um certo prazer em atacar, em chatear os outros, em dar o contra, todo mundo sabe que tem, não é? Mas agora, Dr. Kepp, com essas pesquisas que o senhor está fazendo, que se a pessoa não tem uma ação no bem, se ela não faz o bem na vida dela, então ela não vai ter saúde. Ela não tem saúde, ela não tem dinheiro, ela não tem amigos, ela não tem paz, ela não tem nada. Ela tem a decadência. Então tem a doença, a neurose, a psicose, a ansiedade, a insônia. Agora o incrível, Dr. Kepp, é que realmente o ser humano busca isso para a vida dele. Ele muitas vezes vai atrás de um terapeuta para melhorar. Mas assim que ele melhora, ele arranja um jeito de voltar à doença que ele tinha, ao grau de sofrimento que ele quer ter na vida. Cada um tem o sofrimento que merece, no sentido de que cada um tem o sofrimento que ele escolhe. Eu acho que isso é uma coisa que revolta a pessoa ouvir isso, que cada um tem o sofrimento que merece. Mas é verdade, e isso eu acho que é um conceito fantástico, que se você, telespectador, se conscientizar, você vai ver que as portas da saúde e do desenvolvimento na sua vida vão se abrir. Agora, eu vi um caso muito interessante de uma psiquiatra, ela é psicanalista também. Ela me disse o seguinte, ela faz análise comigo e ela na última sessão diz, olha, na quarta-feira eu fiz um bem muito grande, que eu acredito que eu fiz, contente, porque ela é bastante depressiva. Então eu dei uma aula e aí eu notei que depois da aula vieram me agradecer, que foi muito útil e que foram muito beneficiados. Então falou, pelo menos na quarta-feira eu fiz um grande bem. Eu falei, mas você, fulano de tal, você não acha que isso que você fez uma vez na quarta-feira deveria ser a constante de todo dia, de manhã à tarde e à noite, até dormindo de madrugada? Então o que acontece? O ser humano, mas isso não é assim mesmo. O ser humano acha que o bem é uma exceção da vida. Então o que quer dizer com isso? Eu tenho uma frase que eu digo, que a pessoa só tem o bem que ela faz. Que ela só se beneficia se ela faz o bem. O bem quer dizer para o mundo, para a humanidade. Esse bem que ela faz é o bem que ela recebe. Naquela questão de Newton, ação e contração. O que vai, volta. Tudo que vai, volta. Sofia, nós temos aqui uma moça da Suécia, que aliás a gente não precisa dizer nada, muito bonita antes de casar, né, Sofia?
Casou, a coisa aí Esse universo. engrossa, né? Vira uma matrona, engorda e se enfeia barbaramente. Vocês notaram isso? Que as mulheres mais bonitas do mundo, que não são assim da sociedade, né? Que não tem que frequentar o social, depois de algum tempo de casamento, elas aparecem muito feias porque elas se enfeiam. Então a gente não pode dizer que, por exemplo, é uma questão de tratamento, né? A questão de dieta para a pessoa se conservar bem. É uma questão da mente. Se ela quer, ela come os alimentos necessários, tudo, e não precisa nem de endocrinologia, né? Tomar medicamentos fortes para parar de comer. Então eu queria perguntar para a Sofia, para ela, o que ela acha dessa questão de realizar o bem, se isso é bem aceito ou não. E eu estava pensando, eu estava comentando, porque eu tenho conversado com os meus alunos na Escola Millennium a respeito de fazer o bem. E um aluno, ele disse o seguinte, mas o problema é que a gente tem que passar tanta vergonha de fazer o bem. Eu não entendia direito assim, o que ele queria dizer, mas ele contou que desde a escola, era o seguinte, se ele tentava ajudar o professor com alguma coisa, caiu no chão todas as canetas, e ele tinha a educação de ajudar. E os outros amigos acabavam com ele. Puxa saco, vai ajudar o professor, que ridículo. Então, ele falou que a sociedade em si acha um pouco estranho quando você ajuda alguém a atravessar a rua, ou se você levanta no metrô para alguém, que eles já têm uma ideia de que você está querendo se mostrar, ou alguma coisa assim. Ele falou que a sociedade não ajuda nisso. Então, agora, viu, me deu uma ideia que eu acho muito interessante sobre também certos movimentos aí que parecem movimentos incríveis de ajuda ao povo e no final são de prejuízo. Por exemplo, incentivo à revolução, né? Eu posso até dizer do movimento MST do Sem Terra. Então, a luta para eles terem terra, para invadirem fazendas, etc., parece uma coisa muito louvável. Como antes, né? O marxismo. Revolução Francesa. A Revolução Francesa, matando os nobres. O marxismo, né? Destruindo os intelectuais na Rússia, também matando o imperador, etc. Então, parece uma coisa louvável. Mas veja, por exemplo, essa atitude de incentivar o pessoal a invadir casa, prédios, invadir terras, está causando até mortes. Quer dizer, a pregação de um processo revolucionário, que aparentemente parece bom, no final é um incentivo para essa camada insatisfeita se prejudicar mais ainda. Por que eles não vão, os mentores, né, dessas revoluções, não vão as questões assim jurídicas, a questão, por exemplo, da Constituição no país, para amenizar uma Constituição, uma série de leis erradas. Quer dizer, ir na base, porque indo na base corrige o resto. Não adianta, como nós comentamos várias vezes, dar o peixe para o indivíduo comer, tem que ensinar o indivíduo a pescar. Se você dá o alimento, ele come e acabou, ele volta a pedir mais. Agora, se você ensina ele a plantar, ele nunca mais vai passar fome. Inclusive, Dr. Kepp, eu acho que tudo o que nós fazemos, nós temos que partir do princípio que o ser humano, se ele não está consciente desse desejo dele de destruir, tudo que ele recebe de bem, a tendência dele vai ser a mesma. Vai ser jogar fora, destruir, perder. Por isso que muitas vezes as pessoas argumentam desfavoravelmente com essa divisão de terras e doação de terras. Por quê? Porque são poucos aqueles que pegam essas terras, cultivam e vão para frente. Os demais logo vendem, revendem essas terras e voltam à miséria. Por quê? Porque eles não foram conscientizados dessa tendência que cada um de nós tem lá no fundo, de destruir todo o bem. Então, a gente tem que chegar aqui à conclusão, né, Cláudia? A gente tem que chegar à conclusão de que a gente tem que fazer o bem sem se mostrar muito. Porque se o indivíduo percebe que ele está recebendo o bem de você,
ele te ataca. É como eu ouvi lá chineses, né? Comentário de chineses sobre isso, que quando na China o indivíduo ataca o outro, então o outro pergunta assim, mas que bem que eu fiz para você. Que bem que eu lhe fiz para você me atacar desse jeito. Então é da sabedoria lá chinesa que eles sabem desse fato. Então o que acontece? Parece que você fazendo bem, o indivíduo desperta a inveja, né? Fala, puxa, ele faz o bem, é pessoa boa, então vamos atacá-lo. É por isso que os grandes gênios são atacados. Isso. E a questão de Cristo, por exemplo, né? Isso é a maior vergonha da humanidade. É a maior prova dessa atitude que o ser humano tem de atacar todo bem, né? Tirando, por exemplo, esse fato dele ser Deus ou não, então, por que a pessoa mais importante da humanidade, o judeu mais importante, justamente não foi aceito pelos judeus? Exatamente. Porque ele justamente é o mais importante. Que foi dar mais... Então, esse barulho que vocês viram foi um barulho da lareira lá. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, voltando ao assunto de Cristo, né? Seja ele apenas considerado como um grande pensador, ou um homem bom, não, por que ele foi fruto de tanta violência, crucificado, tudo isso? Porque ele queria o bem, então ele lutou para fazer o bem. Então parece que ele seria criticado todo por ele ter sido impostor na opinião de muitos. Não, ele é criticado, não aceito, não porque ele mentiu, mas justamente porque ele teve enorme virtude e fez um bem muito grande para a humanidade, como nós sabemos. Já voltamos para o nosso próximo segmento. Até já. Nós costumamos citar a Cristo, a Sócrates, mesmo Aristóteles e a outras grandes figuras da humanidade, Lincoln, Martin Luther King, e mesmo Kennedy, Dr. Kep, que foi um grande democrata, como exemplos máximos. Talvez até Juscelino Kubitschek. Isso, tantos outros, né? Gandhi. Mas a gente nota que mesmo hoje na nossa civilização, se desponta um indivíduo de muito valor, ou uma mulher ou um homem de muito valor, a tendência é que essa pessoa seja atacada. Nós não estamos falando isso para desencorajar os telespectadores, porque esse é um argumento muito usado, viu? Muito usado. Não, eu não vou fazer o bem porque todo indivíduo que faz o bem é atacado. Então, por que eu vou fazer o bem? Eu só vou levar na cabeça. Ninguém aceita quem faz o bem. O mundo é dos maus, o mundo é dos corruptos. Então, ou você se adapta a essa lei da corrupção, da maldade, e sobrevive nessa selva de pedra, ou você será destruído, você será morto, assassinado, perseguido, preso, como todos os grandes homens foram. Né? Agora, Dr. Kepman, eu queria colocar um ponto de interrogação sobre isso, porque, na verdade, os grandes bandidos também foram mortos, também foram assassinados e depois, definitivamente, não difamados, mas todo o mal deles fica eternamente na história da humanidade. Um Hitler, por exemplo, um Mussolini, agora o Berlusconi tentou limpar as mãos do Mussolini, mas ninguém aceitou, é uma grita geral. O senhor Kissinger, por exemplo, que está proibido de circular pelo mundo porque existem vários mandatos de extradição. Mas a gente nota, por exemplo, que o povo ainda é muito, muito, muito ingênuo a esse respeito, como na Suécia, Helena. A sua ministra de Relações Exteriores, a Anna Lindh, foi assassinada recentemente. E qual é a ideia que o sueco tem a esse respeito? Bem, eles acham que foi só um louco, um drogado, assim, que veio lá e atacou ela com uma faca. E que foi só uma ideia que ele teve na hora. Então foi uma coincidência, por exemplo, como ocorreu com o Olof Palme, que até hoje não se encontrou o assassino, também agora outro louco que teria feito isso com o ministro da Suécia. E a senhora acha que isso é assim mesmo?
Bem, estou desconfiando mesmo, porque... Começando a desconfiar. Isso, não, porque ela, inclusive, era muito amiga do Olof Palme, né? E ela era um tipo de... que ia agora continuar o trabalho dele. Ela até falou isso no morto dele, que ela queria continuar o trabalho dele. Então, ela estava agora subindo muito, assim, enfrentando muito também os Estados Unidos, o próprio Berlusconi, que a senhora comentou. Então, de repente, quando ela está lá no top, uma estrela mesmo para a Suécia, aí está assassinada. Então, eu acho que tem alguma coisa. Agora, se a Suécia não acordar para isso, vocês vão ter todos os grandes líderes suecos sendo assassinados. Sobre a questão do Brasil, né? Qual a sua observação que estava agora há pouco comentando? Por que o brasileiro não pega o Brasil para eles, quer entregar para os outros? Bem, eu acho, a minha opinião assim é que parece que o brasileiro não quer ter nenhuma responsabilidade com o próprio país. Não tem assim uma cidadania, as pessoas não querem cuidar das leis, como o senhor também comentou, de fazer uma constituição mais justa, ter mais igualdade. Então todo mundo só assim cuidando da própria vida, quase nem isso, né? E deixando o país assim se destruindo e deixando todo mundo de fora pegar o que tem de riqueza, de bem aqui. Sabe a impressão que eu tenho? Porque o brasileiro acha que o Brasil é bom demais, viu? Tem riqueza demais, isso, tem liberdade demais, tem beleza demais. E o brasileiro não cuida do que ele tem. Ele não cuida do país dele, ele não cuida da casa dele, do carro, dos filhos, da família. Ele não cuida da própria vida dele. Ele não tem dignidade. Então, eu acho que o brasileiro deveria se conscientizar de que a nação mais incrível do planeta se chama Brasil, para assumir o cuidado desse país maravilhoso, das riquezas que nós temos. Eu penso o seguinte, por exemplo, falando da Suécia, que lá, pelo menos 8 meses por ano, faz um frio bárbaro. Que eu já morei lá e a coisa lá não é brincadeira. Você sai na rua, às vezes parece que você vai morrer. Parece que cada dia é um pouco de morte que você tem. Então a vida lá é tão dura por causa do frio, você não pode frequentar nem locais assim de piscina, se não for aquecida, e o mar é tudo gelado e tem uma vida dificílima em toda a Europa do Norte, principalmente, é assim. Então essa é a questão, viu, Cláudia? O povo já sofre tanto com o clima, já sofre tanto com a falta de alimento. O Brasil tem essa abundância, né? Terras a valer, tem locais para passear, tem tudo. Então o brasileiro sofre pouco a inclemência da natureza. Olha que palavra bonita, inclemência, tá certo? Nossa, tá. E lá na Suécia eles já sofrem bastante a dureza com a natureza, então eles já têm sofrimento suficiente já tem a dose para estar contentes com a vida deles. E o brasileiro não tem esse sofrimento. É por isso que deixa tudo assim, descambado, né? Assim, numa situação ruim. Então nós temos que chegar a essa conclusão. Agora, você tem uns quadros aí, né, Cláudia, que você não quer mostrar para não embelezar, para não melhorar nosso programa? Por exemplo, aqui aí, você mostrou, né, uma pesquisa de um japonês, né? Isso. Ele mostra uma água perto da pessoa quando a pessoa é grata, né? E do outro lado aqui, quando fala a palavra demônio, né? Isso. Então, aqui, olha, Alex, dá para ver? Desse lado aí, ó, é quando a pessoa é grata. E aqui, quando fala anjo, aqui é quando a pessoa diz obrigada. A molécula de água fotografada,
Aqui quando ela fala obrigada, aqui quando ela fala anjo e aqui quando ela pronuncia a palavra demônio. Então ele congelou essas moléculas de água na foto e o resultado energético, da influência energética dos sentimentos do ser humano sobre a água foram retratadas aqui. Olha, aqui desse outro lado é a mesma coisa aí. Quando a pessoa, por exemplo, né, tem uma atitude grata, né? Aqui quando ele diz a palavra alma. E aqui também quando ele diz a palavra demônio. Então, você nota a diferença? Energeticamente, a influência que o ser humano tem sobre a natureza. Então, em torno disso, a gente pode chegar a que conclusão, né? Que o ser humano, ele não quer ter saúde, ele não quer ter equilíbrio, ele não quer ter bem-estar, ele nem riqueza quer ter. Quer dizer, de modo geral, o ser humano, a tendência dele, a gente fala tendência assim entre aspas, mas a tendência dele agora é detonar tudo, inclusive detonar a própria vida. E se a pessoa não aceita a psicoterapia como a gente faz, quer dizer, não aceita tratar das questões espirituais, mentais, né, psíquicas, não é porque a pessoa não confia, é justamente porque a pessoa sabe do benefício, sabe. E não é porque às vezes é caro, alega que é caro. Pelo contrário, é barato porque até depois de um tratamento, ou mesmo no início do tratamento, a pessoa já começa economicamente melhorar na vida. Eu tenho um caso, não sei se você se lembra, de várias pessoas que tinham empresas enormes e um deles queria vender a empresa e o outro já queria se aposentar e entregar para os filhos jogarem fora, né? Porque essa questão dos filhos é interessante, né? Você já notou? Às vezes os pais, os avós dão um duro enorme e fazem uma enorme empresa e fazem uma realização incrível e deixam na mão dos filhos, dos netos e jogam tudo fora. Em 1 ano, 10 anos no máximo, aquilo já não existe mais. A Helena quer falar? Eu queria dar um exemplo disso, porque Isso. nós temos uma grande empresa na Suécia que se chama IKEA, a IKEA, né? Que é uma loja de móveis que tem no mundo inteiro agora. A pessoa que criou essa empresa se chama Ingvar Kamprad. Ele era uma pessoa muito simples, pobre até. Mas ele começou a construir essa empresa e agora é uma das empresas maiores do mundo. Então agora ele tem uns 75, 80 anos. Ele já está com muito receio, porque ele não quer entregar a empresa para os filhos, porque ele tem receio que eles vão destruir tudo que ele construiu. Com toda a razão. E, inclusive, os filhos usam o seguinte argumento: mas por que eu vou ser obrigado a seguir essa profissão? Eu não quero, eu quero fazer outra coisa, minha vocação não é essa, você está querendo se realizar por mim, me obrigar a fazer uma coisa que não me interessa. Mas quando essas pessoas vão à análise e elas são solicitadas a fazer uma associação de ideias espontânea, a que você associa essa empresa do seu pai? O trabalho do seu pai, por exemplo. Então ele vai dizer muitas vezes a realização, progresso, riqueza, a um bem muito grande. Então o que ele está dizendo através da empresa ou do negócio do pai? Que ele rejeita aceitar, ganhar, ele rejeita trabalhar com o bem, com o progresso, com o desenvolvimento, com toda essa maravilha que está à sua disposição. Eu gostaria de dar um exemplo, agora até um exemplo incrível, a nação norte-americana, Estados Unidos, né? O que eles conseguiram em matéria de desenvolvimento, não só material, mas desenvolvimento técnico, científico, foi incrível. Pode ser considerada a nação na história que teve maior desenvolvimento que jamais houve. Então, o que está acontecendo agora com essa nação incrível? Está numa decadência muito grande, sem necessidade. Aliás, Cláudia, é interessante esse fato. A gente foi lá para adverti-los sobre isso, de que o regime econômico social estava levando a nação em decadência. Então, e o que aconteceu? Se levantaram pessoas lá do poder, eu não falo o povo, porque o povo do mundo todo, seja de lá da França, do Brasil, Canadá, etc., aceita o nosso trabalho.
Mas quando a gente advertiu a nação do estado que ela estava chegando, nós fomos assim atacados violentamente e nós não entendíamos, porque se a gente publicou a decay, quer dizer, a decadência da nação americana, era para levantá-la. E aí eles não aceitaram. Por quê? Porque realmente eles queriam a decadência. Inconscientemente, muitos deles, e talvez até conscientemente outros. Então, retornamos na próxima semana para darmos continuidade a esse assunto. Stop a destruição do mundo. Até lá. Stop the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war. Misery and lack of consciousness. Decay and sadness. Stop our envy and inversion. Everybody living upside down. Destroying our diversity. Escaping from reality. Stop